E para não dizer que não fizemos nenhum passeio em Natal, fomos visitar o Aquário de Natal, que apesar do nome aquário, funciona como um zoológico e além das espécies marinhas você verá muitos primatas, aves e mamíferos e tem até sereias por lá. O aquário fica a 18 quilômetros da praia de Ponta Negra, está localizado em Estremoz, a cerca de 30 minutos de carro e fica na mesma direção de quem vai para a famosa praia de Genipabu, onde tem as dunas e antigamente tinha os dromedários também. É um pouco distante, mas se você estiver na região é muito interessante de se fazer, pois aprendemos muitas curiosidades sobre os animais e vimos espécies que não são comuns de se ver em outros zoológicos, algumas bem curiosas por sinal. Pessoal, a gente vai fazer hoje uma visita guiada aqui pelo Aquário de Natal com o Abner, que é um guia aqui do aquário, e ele que vai conduzir a gente e falar um pouquinho mais para vocês sobre o que a gente encontra aqui no aquário hoje. Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui o nosso monitoramento com a nossa amiga e a gente vai estar aqui no nosso Aquário Natal, que funciona como um Aqua Azul. É uma área onde vai ter vários peixes de água salgada e água doce. Também funcionamos na parte do zoológico como centro de reabilitação para animais silvestres. Então, alguns animais que são resgatados ou que vêm de apreensão, eles passam pelo nosso setor veterinário, vai aí passar também pelo processo de reabilitação e futuramente pode voltar aí para a natureza, tá bom, pessoal? A entrada no aquário custa R$ 55,00 para adultos e tem direito a meia entrada no valor de R$ 27,50, idosos, professores do Rio Grande do Norte, estudantes com carteira nacional de estudante, portadores de necessidades especiais e acompanhante e crianças menores de 3 anos. Pagamento em dinheiro, débito ou Pix, você tem um pequeno descontinho e paga R$ 50,00 na inteira e R$ 25,00 na meia. Quem tem o Prime Gourmet compra um ingresso e ganha outro. A promoção pelo Prime é válida apenas para os ingressos comprados diretamente na bilheteria, não podem ser comprados pelo site do aquário. O aquário funciona todos os dias das 8 às 17 horas. Além dos animais marinhos e do mini zoológico, eles também têm o show das sereias, que acontece nos finais de semana e feriados das 9 ao meio-dia e das 14 às 16 horas. E como eu fui durante a semana, infelizmente eu não vi. O Aquário Natal tem 14.000 metros quadrados e é considerado o maior aquazoo do Nordeste. Fundada em 1999, é uma empresa de iniciativa privada com foco na preservação ambiental da fauna, seja ela nativa ou não. Recebe muitas excursões escolares e desempenha um importante papel na comunidade, oferecendo estágios remunerados para alunos de vários cursos como ciências biológicas, medicina veterinária, zootecnia, ecologia, aquicultura e turismo. Eles também fazem um trabalho de reabilitação de animais que sofreram acidentes ou maus tratos. Quando você paga o seu ingresso, contribui com todas essas atividades realizadas por aqui. Eita, pega! Esse eu não lembro o nome. Gente, esse aqui é gigante. Aqui a gente tem um tanque amazônico de água doce. Esse é o pirarucu. Então a gente vai ter 3 espécies amazônicas. A gente vai ter o nosso pirarucu, o famoso arapaima, que é o maior peixe de escama de água doce do mundo, podendo chegar a 3 metros de comprimento e pesar de 100 a 220 quilos. E temos também o nosso tambaqui, que são esses mais arredondados, Tambaqui? com esse sorrisinho na Foi desse que cara. eu peguei? Apesar desse sorrisinho aparentar não ter dente, ele tem dente sim. A arcada dentária de um tambaqui é bem parecida com a arcada dentária de um ser humano, porque são peixes que também se alimentam de frutos e sementes que caem na água. Gente, é impressionante o tamanho. E aqui embaixo a gente tem as nossas pirararas, que é um bagre amazônico, chega a 1,50 m e é um animalzinho aí conhecido como catfish, o peixe-gato, por causa dos bigodinhos dele. É um animal muito temido no Amazonas e tem várias lendas sobre ele. A lenda principal que o pessoal conta sobre a pirarara é sobre ela ser um devorador de gente. Então, os indígenas têm muito medo da pirarara. O Agner estava contando pra gente que em algumas aldeias indígenas até hoje, eles não deixam as crianças pequenas chegarem na beira do rio por medo de ser engolido por esse peixe aqui, ó. E eles costumam ser encontrados até com frequência, muitas vezes engasgados, porque eles tentam comer, né, animais, coisas que são maiores que eles. Eles comem, inclusive, os filhotes, ó, do pirarucu, que é esse peixe enorme que tá passando aqui, ó. Impressionante, gente, o tamanho desses peixes. Ele é chamado de faca palhaço por causa que o corpo lembra uma faca e o palhaço é por causa dessas manchas que ele tem na lateral. Descarga de 600 a 800 volts.
Então, por mais que muitas das vezes não chegue a matar um ser humano, mas tem Dá um casos que belo pode choque, acontecer, né? então não é recomendado encostar nele. Peixe frade, também conhecido como paru. Ele é um peixinho que tem essas listras amarelas enquanto jovem. Na fase adulta ele perde as listras e fica um pouco mais escuro pigmentado na lateral. Então ele vai chegar aí nos seus 40 centímetros, vai crescer bem muito. Ele é muito territorialista e não se dá muito bem com outros peixes, ele pode até matar outros peixes. Esse animalzinho ele tem a coloração lateral bronzeada, por isso é chamado de Oscar bronze, e é um dos peixes mais utilizados para aquarismo por causa da inteligência dele. Ele consegue reconhecer e diferenciar o rosto do dono, consegue interagir com as pessoas, ele tem aquele momento de interação entre peixe e humano, e ele consegue ser adestrado, a gente pode ensinar truques para ele. Interessante. E aqui nesse aquário a gente vai ter a nossa Dory e o nosso Nemo, que são aqueles peixinhos famosos lá da Pixar. Esse animalzinho, eles são muito queridinhos aí no aquário justamente pela fama que eles têm. A nossa Dory, ela é um peixe cirurgião patela, conhecido também como Blue Tang, que é a espécie dela. Ele é chamado de cirurgião patela por causa que na região amarelada da cauda ela possui um espinho, como se fosse um esporo, bem afiado e pode gerar um corte bem parecido com o corte de um bisturi. Por isso é chamado de cirurgião. Literalmente ela faz uma pequena cirurgia ali na nossa mão se a gente pegar nela sem cuidado. Então, ela é uma espécie que chega a 30 centímetros, então a nossa Dory que a gente tem aqui está um pouquinho menor e ela está um pouco escondida, ela é meio tímida ainda. Eles ficam escondidinhos. Ele tem uma luz aqui em cima, gente, ó, que deixa eles com uma cor meio neon, assim, tá? Um pouquinho difícil de mostrar isso no vídeo, mas a cor é um azul, assim, incrível. E com essa luz ainda fica mais bonito ainda, pessoalmente. Isso. E apesar dessas arvorezinhas, né? Apesar de eles serem parecidos com vegetações, eles são corais, que também são animais que são pólicos. Então eles são animais de vida fixa, eles vão viver fixo nas rochas, vão se reproduzir, se alimentar, tudo na rocha mesmo. Então eles lembram aí a vegetação por essas características, mas são animaizinhos vivos. Que bacana. Palhaço Ocellaris, que é a espécie do Nemo. O Ocellaris ele é uma espécie um pouco menor de peixe palhaço, que chega aí entre seus 8 a 10 centímetros no máximo, e são peixinhos mais sociáveis, eles conseguem conviver com outras espécies também. Aí vai ter um aquário de água doce, diferente do de água salgada do nosso Nemo. A gente vai ter o nosso tucunaré, que é esse peixinho verde aí, bem bonito. Ele ainda é jovem, cresce, dependendo da espécie do tucunaré, vai chegar entre 7, 10 a 15 quilos. É um peixe bastante consumido lá no norte do país, e ele é conhecido como peixe que tem um olho na cauda, por causa da mancha negra que ele tem na cauda, que usa para despistar os predadores. Ele usa para enganar os predadores e o predador acha que a cauda é a cabeça dele. Já esses branquinhos é aquele mesmo peixe inteligente que eu apresentei para vocês, o Oscar, porém eles são albinos, tá? Aqui embaixo a gente tem um casal, eles já formaram um casal, essa é a toca deles, que eles mesmos construíram, então eles estão vivendo aí a sua vida tranquilamente. E aquele grudadinho lá atrás é um acaribodó, também conhecido como cascudo. Ele é como se fosse a faxineira do aquário, ele ajuda ali e auxilia na limpeza. Essa daí é a nossa moreia verde. A moreia verde é a maior moreia que a gente tem, chega a 4 metros de comprimento e é um animalzinho aí carnívoro. A boca da moreia ela é repleta de dentes bem afiados que são comparados até com navalhas. Esse animalzinho é muito confundido com enguia elétrica ou uma serpente marinha, mas ele não dá choque nem tem veneno. Porém, a mordida da nossa moreia pode arrancar pedaços e pode causar infecção no local da mordida por causa de colônias de bactérias que esse animal tem na boca. Então, apesar da coloração bem chamativa, é um animal que a gente tem que manter distância da cabeça dele, porque pode tomar uma mordida e não é legal. Sim. E aqui a gente tem a nossa raia negra. A raia negra, conhecida também como raia pintada, é uma raia de água doce encontrada em bacias amazônicas. Esse animal é muito utilizado para aquarismo pela sua beleza. Porém, a gente tem que lembrar que por ser uma raia, ela vai ter também um ferrão. E raias são animais peçonhentos igual as nossas serpentes. Na base do ferrão, ela vai ter uma glândula onde guarda uma toxina, que uma vez dentro da nossa corrente sanguínea pode causar várias, ou seja, a gente pode sentir tontura, a gente pode acabar desenvolvendo uma necrose,
Então, dependendo da toxina, vai reagir de uma forma totalmente diferente dentro do nosso organismo. É um animalzinho aí que, caso perca o ferrão, não vai ser igual a abelha, que vai acabar morrendo, e logo após vai nascer outro e esse animal vai voltar a viver sua vida normalmente. Junto com ele tem o gourami gigante, que é um peixe asiático. Ele é chamado de gigante justamente por ser um peixe que cresce bastante. Então ele vai ficar aí 2 vezes maior que a nossa coleguinha aqui. Nossa. O cavalo marinho, ele é um peixe de estrutura óssea, mas apesar de ser um peixe ósseo, ele é um peixe muito frágil e sensível. Um dos peixes mais delicados da natureza. Esse animalzinho aí, ele vai ter uma adaptação no abdômen, no caso os machos, e vai possuir uma espécie de bolsa onde a fêmea deposita os ovos. E esses ovos vão ser cuidados pelo macho. Então, o macho vai ficar barrigudo, vai aparentar que está grávido. Muita gente fala que o macho fica grávido, né, por causa dessa questão. E quando os filhotes acabam nascendo, os ovos eclodem, nascem cerca de 200 a 300 filhotes. Então, é muito cavalo marinho. Porém, aqui a gente tem 3 fêmeas, né, então não tem como isso acontecer. A gente tem o nosso pangaço. O pangaço, ele é conhecido como panga. Então, é um peixinho aí que se assemelha um pouco com o tubarão, o formato do corpo, o jeito como nada, mas não é um tubarão real, ele é um falso tubarão. Se eu visse um desse na praia, com certeza eu já sairia correndo. Ele é um peixe asiático de água doce, chega aí a 1,30 m e é um animalzinho que não é agressivo igual os tubarões, ele não vai predar uma pessoa, ele é um peixe mais pacífico, então ele pode ser criado até com carpas. Esses branquinhos eles são albinos e os mais escuros estão aí na coloração natural dele. Esses daí é os tetras neones. A gente passou pelos grandões lá do Amazonas, agora a gente vem para os menorzinhos. Ai, são lindos, gente. Ele é um peixe amazônico de água doce. Chega a 4 centímetros só, não fica muito grande. E é muito utilizado em aquários, por conta da beleza que esse peixe traz. Ele não tem bioluminescência, então ele não brilha no escuro. Porém, a escama em contato com a luz reflete esse brilho neon que é característico do nome dele. Tá mais pequenininho, tá mais novinho. Esse peixe palhaço ele é chamado de tomate por causa que ele tem essa faixa branca na cabeça e essa faixa branca é única. Então, o restante do corpo é todo avermelhado, que lembra um tomate, por isso ele é chamado assim. Os peixes palhaços tomates é uma espécie maior de peixe palhaço, onde são um pouco mais territorialistas e não se dão muito bem com outros peixes, então eles tendem a defender mais o território deles. Tem a donzela de barriga amarela. Ela tá meio escondidinha ali, ó, tá aqui, desse lado. Saiu. A donzela de barriga amarela é uma espécie de donzela que chega a 8 centímetros. É um pouco maior do que a gregório, porém ela também é um animal muito territorialista. É um animalzinho aí que vai acabar irritando outros peixes e matando por estresse também. Então é um animalzinho que irrita tanto outros peixes que os animais podem acabar morrendo estressados. Então ela mata por estresse igual a nossa donzela gregório. Nós já vamos pra lá. Pinguim e tubarão, quero ver eles primeiro. Depois a gente vai Calma. É que o homem tá... E é o nosso tubarão lixa. O tubarão lixa é uma espécie de tubarão onde recebe o nome de lixa pela pele bem áspera. Então, quando a gente encosta na pele desse tubarão, é a mesma coisa de passar a mão numa lixa, bem áspera mesmo e grossa. Esse animalzinho aí, ele é um tubarão considerado inofensivo, e não é um animalzinho muito agressivo como o ser humano, ele não costuma atacar muito o ser humano. Porém, ele é um animal que se alimenta por sucção. Então, ao invés daquela espécie de tubarão onde a mandíbula se retrai para frente, ele vai sugar o alimento, geralmente se alimentando de pequenos peixes e alguns crustáceos. E essa aqui é a nossa tartaruga marinha da espécie tartaruga verde, a terceira maior espécie de tartaruga marinha do mundo. Ai, gente, quero deixar aqui declarado meu amor ao Kowalski, do filme do Madagascar. Recruta! Aqui a gente vai ter os pinguins de Magalhães. Os pinguins de Magalhães são chamados assim por viverem lá nas ilhas de Magalhães. Esses pinguins, diferente do que muita gente acha que pinguim só é de canto frio, ao extremo, eles não são lá do Polo Norte, não vivem cercados de gelo. Então, eles são os pinguins que gostam de uma temperatura entre 18 a 30 graus, mas são pinguins migratórios. Então, se a temperatura subir mais, ele migra para uma área mais fria. Se acabar ficando muito frio, ele vai migrar para uma área mais quente. E encerrando o circuito dos aquários, era hora de conhecer os mamíferos, aves, primatas e felinos que passaram por reabilitação e hoje recebem cuidados, comida e carinho aqui no aquário. Tá com fome?
Aqui a gente vai ter o nosso hipopótamo. O hipopótamo é um mamífero de grande porte lá da África. São animais que podem pesar até 4,5 toneladas, porém são 4,5 toneladas de puro músculo, então ele é o verdadeiro bodybuilder da natureza. Apesar da gente achar que ele é gordinho e bobalhão, ele não é nada disso. É um animalzinho muito musculoso, ele consegue ser bem rápido, tanto em terra quanto em água, e é o animal que mais mata por ano. Mais mata? Exatamente. Agora sim, ele mais mata por ano. Tem mais mortes por hipopótamo do que por jacaré, do que por leão, do que por cobra. Por quê? Ele é carnívoro? Não, ele não é um animal carnívoro, ele é 100% herbívoro. Porém, o nosso hipopótamo ele é muito territorialista e agressivo. Então, qualquer pessoa ou animal que invadir seu território, ele vai proteger com unhas e dentes. Mas no caso do hipopótamo é com os dentes mesmo. Ele tem a maior... Oi? O nome dele é o Iago. E come quantos quilos por dia? Geralmente vão ser 65 quilos de alimento por dia. É muito alimento, hein? Assim, ó. Eu gosto. Olha lá, gente, aquele ali tem coragem de mamar em onça, que ele entrou lá pra chamar o hipopótamo. É doido. Beatriz, vem pra cá. Onde fica melhor pra filmar? Que tá bem fosco, né? O vidro. Valha-me Cristo. Olha, nunca mais eu direi que estou gordinha. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. A gente tem os nossos avestruz, né? Aqui a gente vai ter um casal. Moço fazendo isso bem na hora da filmagem. Meu Deus, gente, olha aí. Sem filtro, hein? Tem o nosso avestruz. Não fez algo muito agradável, né? Mas, enfim, essa que já nos saudou aí com a apresentação dessa é a nossa fêmea. Os avestruz fêmeas têm a coloração mais cinza com bico preto, enquanto os machos são pretos com bico rosa. Esses animais é a maior ave terrestre do mundo, também a dona do maior ovo do mundo. O ovo de avestruz é equivalente a 20 ovos de galinha. Esse animalzinho, muita gente confunde com a ema, porém a ema é uma espécie menor, de coloração diferente, e a gente consegue diferenciar também pela pata. A pata do avestruz só possui 2 dedos, enquanto a ema tem 3. Esses animais eles não conseguem saltar e nem voar porque são pesados e naturalmente a asa é atrofiada. Então, esse é o motivo deles não ultrapassarem essa mini cerquinha. É verdade, é bem baixinha a cerquinha. Tem a nossa jaguatirica. Pro rapaz aí que gosta do Minecraft, né? O nosso gatinho lá do Minecraft é a jaguatirica ou o Creeper. Nossa, é jacaré. Então, temos esse animalzinho aí. Essa jaguatirica, ela lembra uma onça pintada, ela é um filhinho de pequeno porte, a nossa já é uma adulta. No máximo que esses animais podem chegar aí, dependendo, alguns machos podem chegar a 1,5 metro de comprimento, sendo da ponta do nariz até a ponta da cauda. É um animalzinho aí que vai ser também chamado de gato do mato. Ela tá estressada, né? É, tá andando pra lá e pra cá, ela é inquieta assim, é? Na verdade, ela não tá estressada. Esse animalzinho, ele tá aqui com a gente já tem um tempo. Ela foi encontrada atropelada, então ela foi resgatada e trazida pra cá. Por causa desse atropelamento, ela perdeu alguns dentes. Então, é um animal que não pode voltar para a natureza, que não consegue mais caçar. E também por causa da idade, que ela já está velhinha. Então, como aqui ela não caça e não gasta energia, então muitas das vezes quando ela acorda, ela dorme o dia todo, muitas das vezes quando ela acorda ela fica inquieta, porque precisa gastar energia. Tá andando. Esse daqui é o nosso lagarto tiu, teiu, tejo, tijuaçu, papa-ovo, tem vários nomes.
É o maior lagarto da América Latina, podendo chegar a 2 metros de comprimento. Tem muito no Rio Grande do Sul, já levei muito carreirão deles. Esses animaizinhos, eles tendem a ser um pouquinho temperamentais. Então, esse animal ele vai ser onívoro, vai se alimentar de frutas, folhas, vegetais, carne, ovos. O ponto fraco desse animal é o ovo. Todo fazendeiro vai conhecer esse animal por causa dessa questão. Então ele acaba invadindo fazendas ou outros terrenos para acabar bebendo os ovos das galinhas e isso deixa os fazendeiros bem irritados. Então, a carne do teiu não é recomendada para o consumo humano, porque é um animalzinho que também se alimenta de restos de animais que estão ali em decomposição. Ele pode ser carniceiro também. Então, nem sempre na natureza ele vai ter tudo que ele quer para comer. Então, por causa desse fator dele comer carniça também, ele pode acabar transmitindo doenças para pessoas que se alimentam da carne dele. Então, primeiro, que não é legal comer a carne desse animal, porque carne de animal a gente encontra em supermercados. E também a gente vai estar tirando um animalzinho da natureza só para se alimentar dele, podendo até correr o risco de pegar uma doença por causa disso. Então, deixa o animalzinho no canto dele, que ele lá não faz mal para ninguém. Exato. Esse daí é o nosso macaco-aranha de cara tá vermelha. se mordendo por quê? Tá estressado, Ele será? é chamado de macaco-aranha de cara vermelha por causa da sua face, que é avermelhada, e o aranha é devido aos seus membros que são bem alongados, que é bem maior do que o tronco. Então, lembra um aranha quando está se movimentando. A cauda dele serve aí como seu 5º membro e é uma cauda muito resistente, que consegue suportar 2 vezes o peso dele. Esse daqui é o nosso bugio ruivo, chamado de bugio ruivo por causa que os machos da espécie ganham uma pelagem totalmente avermelhada. Esse daqui é um macho jovem, ainda está com a pelagem meio castanha e vai ficar avermelhado na fase adulta. O bugio ele é conhecido pelo seu grito característico, é o grito do bugio, chega a 4 km de distância. Nossa. Serve como 3 formas, é um grito de alerta para dizer que tem perigo por perto, um grito também para achar o bando quando eles se perdem e também para dizer que oi, eu estou solteiro, quando ele quer arrumar uma parceira. Tem uma carinha de emburrado, né? Tipo assim, ai, que saco. Olha lá, agora ele olhou. Eles ficam com a característica da pelagem preta e as fêmeas ficam amarelas. Os machos nascem amarelos também, da mesma cor da mãe, porém na fase adulta eles perdem aquela pelagem amarelada e ficam pretinhos. Também tem aquele grito característico do bugio. Bonitinho. E aqui eles têm muito filhotes ou não? Não, eles nunca reproduziram aqui. Oh, meu Deus. Daí é o nosso macaco caranguejo. O macaco caranguejo é um macaco asiático, encontrado lá na Índia, na Tailândia, em algumas partes lá é considerado sagrado. É um animalzinho que na Ásia é símbolo da sabedoria. E o nosso macaco caranguejo recebe esse nome de macaco caranguejo pelos hábitos dele, que agora ele se habituou a comer caranguejos. Então, esses animais, quando eles iam pegar os caranguejos, eles viam que os caranguejos eram muito rápidos, eles não conseguiam pegar, mas daí eles ficaram analisando os caranguejos e observando eles. Então eles perceberam que quando a maré cobria o caranguejo fechava os olhos e não enxergava direito, ficando parado. Então sempre que a maré cobre, é a hora certa dele pegar o caranguejo. Então são muito inteligentes. E esse daqui é aquele danadinho do TikTok que aparece aí pegando os pertences dos turistas. Então, para quem estava curioso em ver ele, é esse danado aí. Esse daí é o cachorro do mato. Parece uma raposinha. Lembra muito a raposa pelo o formato pequeno. E é soltador, né? Porque como foi parar lá em Isso. cima? Esse daí, ele tem uma história bem engraçada. Esse daqui, ele é um macho, ele é o pai dos que tem aqui. Chegou ele, a fêmea, era um casal, e daí a fêmea acabou tendo filhotes, nasceu 5, já são todos adultos, eles estão escondidos lá na casinha. E esse daqui, ele tem um costume de dormir em cima da casinha dele, nessa parte aí de madeira. Então, na maioria das vezes, né, ele vai, sobe e não consegue descer. Então, ele fica para lá e para cá com medo de descer. Aí, quando ele desce, aí dá um negócio na cabeça dele, ele fala, eu vou dormir lá em cima de novo. Aí sobe, acorda e fica preso de novo. Então, o dia todo nesse loop infinito de descer, subir, não conseguir descer, aí cria coragem, desce, sobe e fica nesse loop. Tem que colocar uma rampa aí pra facilitar a vida dele, coitado. Esses aqui são os macacos pregos. Aqui eu só peço para vocês observarem ele um pouquinho mais afastados, tá bom? Porque esse macaquinho maior, ele é um macho dominante daqui. E ele veio aí também
de apreensão, ele estava sendo criado em cativeiro ilegal, ele estava sendo mantido em casa, porém de forma irregular, ele não tinha documentação e estava sendo acorrentado. Então, ele foi pego aí pelos órgãos públicos e trazido para cá. Então, só esse grandão ele está em adaptação, às vezes ele se estressa um pouquinho, se joga no vidro, mas só quando a gente se aproxima muito. Mas o resto eles são muito interativos e são bem tranquilos aí com as pessoas. São fêmeas as outras e só esse macho? Esse daqui é um macho, aquela lá no canto é uma fêmea, aquele na água e esse brincando com a terra são filhotes, são machos. Ai, que bonitinho. Ele fica brincando com a mãozinha. Ele fica... Esse daí é uma águia chilena. A águia chilena é uma águia encontrada na Cordilheira dos Andes, mas também é presente aqui no Brasil. Esse animal é conhecido também como águia serrana ou águia cinzenta. Pode chegar a aproximadamente 2 metros de envergadura. Esses animais aqui são animais bem imponentes e bonitos por causa da coloração. A coloração lembra até um pouquinho da nossa águia arpia, que é a maior águia do mundo. Então, esse animalzinho aí, ele chegou pra gente, foi por apreensão, estava sendo criado em uma espécie de galinheiro, onde não tinha espaço para voar. Então é um animalzinho que atrofiou a asa e chegou aqui sem capacidade de voo. Porém, com a nossa ajuda, né, a gente conseguiu fazer a reabilitação dele, a gente fez a fisioterapia da asa. Então, com estímulos da gente, ele agora já consegue dar pequenos voos. Vez ou outra ele dá uma fraquejada, mas está conseguindo voar e futuramente ele vai estar voando normal. A fragata ela é uma ave marinha, inclusive a gente tem uma embarcação da marinha que se chama fragata também, por causa desse animalzinho. As fragatas elas têm esse bico comprido, bem alongado, com essa ponta em formato de gancho na ponta, né? Por causa que é uma ave pescadora, então facilita ela pegar o peixe. Esses animais, eles são animais muito bonitos. Muita gente acaba confundindo a fragata com o urubu, mas vamos relevar um pouquinho. A fragata não é o urubu. Essa daqui é uma fêmea, a fêmea tem a cabeça e o peito branco. Então, enquanto os machos, eles são todos pretos e desenvolvem um papo avermelhado. Esse é o gato morisco. Ele é um felino de pequeno porte, a porte médio, ele não cresce tanto. Ele é um felino encontrado em vegetação de caatinga. Ele é da mesma família que a onça parda, a nossa puma. Porém, ele não vai ficar tão grande, ele só vai ficar comprido e um pouquinho mais musculoso. Esses animaizinhos aí, ele tem essa característica da cabeça pequenininha que lembra a cabeça de um furão. Mas são gatinhos selvagens e vão ser encontrados em 2 cores, nessa parda e na coloração cinza. Espero que tenham gostado dessa dica de passeio em Natal, especialmente para quem vai acompanhado de crianças. E no próximo vídeo vamos te mostrar um pedacinho de paraíso que fica a apenas 77 quilômetros de Natal. Continua aqui comigo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.